Olá, boa noite, Shubhratri, Shubhratri é boa noite. Hoje é Ano Novo Astrológico e vou esperar vocês entrarem, estou 5 minutinhos aqui aguardando. E hoje é um dia que eu vou fazer uma live extra. Sou convidada da Karine, do Durga. Olá, Samantha, boa noite. Adriana. Estamos aqui esperando um pouquinho as pessoas entrarem nessa passagem, né? Essa transição de ciclo, né, de Ano Novo Astrológico. Eu gosto muito de poder conversar em datas especiais e falar um pouco, né, daquilo que eu vivenciei na Índia, aquilo que eu percebo que é significativo, né, para as pessoas que me perguntam várias vezes coisas sobre a cultura védica, sobre astrologia, sobre um pouco de filosofia, tudo aquilo que eu de alguma forma tive a bênção, a graça de poder receber na Índia, vivenciar, né, em primeira mão. Que foi me oferecido através de convites de pessoas, né, durante festivais que me permitiram participar de, às vezes, situações íntimas, familiares, né? Olá, boa noite, Jorge, Dr. Otávio, Fred, várias pessoas estão entrando. Boa noite, feliz ano novo astrológico. Eu vou fazer uma live, já aviso a todos, né? Às vezes nem todo mundo consegue ficar até o final. Às 7h30 eu vou fazer uma live extra. Eu coloquei no post que está no Stories o endereço também, né? Que vai ser um bate-papo. A Karine é uma pessoa, uma professora de yoga, amiga, muito inteligente, muito profunda, e ela gosta de conversar comigo muitas vezes, e ela falou, poxa vida, eu gostaria de compartilhar as nossas conversas, né? Então hoje isso vai acontecer, a gente vai ter uma live de bate-papo às 7h30. Mas então vamos lá, vamos pensar assim. Hoje é Ano Novo Astrológico, Mesh Shankranti. Mesh é o nome em sânscrito de Áries. Shankranti é a transição entre um signo e outro do zodíaco. À medida que o Sol vai se movimentando, ele vai passeando pelas constelações, entra, né, transita pelos 30 graus e depois muda. Então essa passagem, ou seja, o primeiro grau, o primeiro dia, né, do signo de Áries, onde o Sol entra no signo de Áries, Mesh, é hoje, está acontecendo. E é interessante, eu estava escrevendo, depois eu vou postar, que esse é tido como o dia em que Brahma criou todo o universo, né, criou todas as coisas. Então tem uma simbologia mais profunda nessa questão do reinício do ciclo, né? Porque compreende-se que a astrologia está tratando daqueles ciclos que eternamente se sucedem, e nessa revolução solar, nesse passeio pelo cosmos que a gente está fazendo, muitas coisas vão sendo dinamizadas.
E no caso, o Sol como a estrela que nos constitui, né? Em outras lives eu cheguei a comentar como sendo a fonte dos átomos que provavelmente pela proximidade são aqueles que compõem todas as pessoas, os planetas, né, aqui desse sistema, porque é dentro das estrelas nas explosões dentro das estrelas é que surgem os átomos. E como nós somos feitos de átomos, a gente tem a nossa origem também vinculada ao Sol, né, ou às estrelas, no caso. Como esse Sol que a gente está celebrando a entrada no signo de Áries hoje é o mais próximo, então ele provavelmente é o nosso, né, pai de átomos, né? Nosso criador, nesse sentido. E Brahma, que é entendido como a instância cósmica da criação, né, que criou a tudo, nesse dia realizou essa tarefa. E também determinou, né, acredita-se que foi assim, o destino de todos os seres que vivem nesse dia. Então, é um dia propício para a gente refletir sobre a origem, né, e sobre o propósito da existência. Os ciclos do Sol nos signos do zodíaco e também por tabela nas nakshatras, que são as 27 constelações que estão inseridas dentro do zodíaco e que na astrologia védica são estudadas e fornecem detalhamentos, né, com relação às qualidades, não exatamente como nos decanatos, né, que na astrologia ocidental a cada 10 graus tem um estudo, de uma forma um pouco diferente, na verdade, mas o Sol vai passando por todas essas constelações e imprimindo um ritmo, né, um ritmo como a gente, não estando atualmente tão próximo da natureza, percebe o ritmo das máquinas, né, que tem momentos que elas precisam ser alimentadas, que nem um carro, por exemplo, tem um combustível e tem o período do carro que ele está mais novo, então ele é mais potente. Dependendo da estrada, é mais adequado um tipo de carro, um ritmo, né? Então, tudo isso também tem a ver com os ciclos e os ritmos que o Sol vai adquirindo à medida que entra, percorre uma constelação e vai para outra. E aí o que acontece? A gente fica, sem perceber, embebido nessa frequência que o Sol está absorvendo dessas estrelas, né? Porque o nosso Sol, ele é bem pequeno comparado com o tamanho de cada estrela que compõe, oi Mel, boa noite, cada constelação, né? Então, cada constelação tem um número de estrelas que são sóis, né, gigantescos, e o Sol está alinhado com essas estrelas, recebendo a frequência, né, delas. E a gente, por tabela, que é composto desses átomos desse Sol, recebemos esse impulso, né? Entramos nessa frequência, nesse ritmo que ele vai recebendo e retransmitindo para a gente. As constelações, elas têm uma natureza distinta, e acho que todos que se interessam e eventualmente já estão aqui entendem que tem a ver com também os 4 elementos. Na astrologia védica se computa mais um, que seria o éter, né? Então é fogo, terra, ar e água, e éter. E esse primeiro momento do ano novo astrológico tem esse impulso da criação, né, que é a constelação de Áries, reverbera. Se vocês pensarem que a gente tem características variadas, né, por conta do nosso karma, ou seja, daquilo que a gente
trouxe para ser dinamizado pelo posicionamento dos astros, esse momento não vai ser igual para todo mundo, porque cada um tem uma configuração. Então, logicamente, apesar de ter algo que é universal a respeito da constelação de Áries, algo que é universal a respeito do início, como o dia de hoje representa, né? É um dia que a gente pode lembrar o início da criação, né? E inclusive nesse mesmo dia é tido como sendo Vishnu, ou seja, uma manifestação do mantenedor da criação, já tendo que lidar com um demônio chamado Somakasura, né? Somakasura, ele foi morto pelo princípio da manutenção da criação, que é personificado num dos membros da trindade hindu, que é Vishnu. Ele matou esse demônio para poder restabelecer os Vedas, né, que seria aquela ordem universal, a ordem, os princípios que ordenam toda a criação. Então, veja que no próprio momento da criação já é exigido que isso se manifeste, né? Então, esse jogo eterno, né, da luz, da sombra, do bem e do mal, está desde os primórdios acontecendo. E o que aconteceu foi que Vishnu teve que matar esse demônio, Somasura, para que os Vedas pudessem não só voltar a ser resgatados, né, que ele tinha levado, né, esses princípios, como também colocá-los na ordem adequada. Então, isso pode ajudar hoje em dia a gente refletir sobre as questões que a gente entende como pilares da nossa vida, né, da nossa existência, seja individual, seja coletiva, social, né, e como às vezes alguns princípios eles são abduzidos, são roubados, né, e embaralhados de tal forma que fica difícil discernir, né, a ordem da criação, a ordem da sociedade, a ordem interna de cada indivíduo, né, onde é que está o rumo de cada um, para onde é que caminha a humanidade, né, para que a gente está exercitando o nosso livre-arbítrio. A gente tem um livre-arbítrio e para que objetivo a gente está caminhando? Qual é o nosso norte? Então, num dia como hoje, que é o início de um novo ciclo, que esse Sol vai novamente, né, se mover nessa engrenagem do nosso sistema solar, é um momento que é possível resgatar esse ímpeto da criação, o ímpeto da nossa alma, o ímpeto de para onde a gente quer, aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, né? E por conta dessa, né, inspiração, dessa mitologia ou dessa percepção da realidade, né, que foi apresentada nas escrituras védicas a respeito desse dia, a gente pode entender que desde o início já havia essa necessidade de, apesar do livre-arbítrio, apesar da gente poder usufruir da criação, a gente ter que separar o joio do trigo, né? A gente usar essa força que nos move com clareza, né? com integridade. O Dharma representa isso, a ação correta que ordena as coisas. Não para aprisionar, ao contrário, na verdade, para libertar, né? É sempre interessante mencionar isso, porque essa hierarquia não está a serviço do aprisionamento, e sim do melhor fluir, né? De que todas as coisas no início, como é agora o início do ano novo astrológico, elas têm um potencial. E o potencial, ele é latente, a semente ela tem muita energia.
esse momento ele tem muita energia, né? Então, se a gente aproveita esse aporte de energia, né, essa qualidade marcial, né, guerreira, focada, direta, impetuosa, né, da qualidade da constelação onde o Sol está passando, a gente pode ousar, né, ancorar aquilo que a gente acredita, né, ancorar. Se quiser fazer uma revisãozinha, sempre é bom, né? Dar uma checada, se as bases estão claras, se a gente tem certeza, né, de que aquilo que a gente se firma é sólido, né? Por exemplo, você tem umas palavras em sânscritos, né, que são bastante úteis para descrever os nossos objetivos, né? Quando a gente tem uma força de intenção, a gente usa a palavra sankalpa, né? A gente faz como se fosse uma promessa, um compromisso, um voto, né? Então, por exemplo, eu vou parar de comer doce agora, ou vou melhorar o meu regime de sono, vou tomar mais água, ou então eu vou me dedicar ao estudo de alguma coisa que eu quero entender melhor. Então, esse sankalpa, né, que você faz, que pode ser desde uma coisa simples até algo mais profundo, né? Eu vou, por exemplo, fazer o sankalpa de pôr em xeque a minha irritabilidade para com quem me desagrada ou com situações que não vão de encontro àquilo que eu planejei, né? Então eu não quero estourar quando isso acontecer, eu não quero me desequilibrar e tudo mais. Então você fazendo esse sankalpa num dia onde existe uma força disponível para que esse voto, esse compromisso se cale fundo na sua alma, ou seja, você tem energia para confiar de que você é capaz de alcançar essa promessa, ou melhor, de cumprir com ela, né? De dar continuidade no processo. Então, o ano novo astrológico que a gente está vivenciando agora, está acontecendo, né? Tá carregado com essa energia e né, por conta dessa história, desse simbolismo, dessa memória ancestral. É tido que o Ano Novo, né, ele é celebrado desde a época dos grandes épicos. Por exemplo, o Mahabharata. Mahabharata a gente pode chamar de um épico, né? Está dentro da literatura sagrada. Dentro dele tem o Bhagavad Gita, né? Algumas pessoas conhecem, que é a história daquela guerra de Kurukshetra, né? Onde o Krishna é o cocheiro de um dos Pandavas, enfim, a Arjuna no caso, e essa batalha, inclusive, ela ocorre num momento astrológico específico, né? Então, entende-se que desde aquela época onde essas histórias ocorreram, já eram celebrado o Ano Novo. Na verdade, todas as coisas que são, vamos dizer, universais ou presente em todas as eras, né? Elas são eternas, né? O entendimento de que os Vedas são eternos é uma chave, né? É uma chave preciosa, inclusive. É como se essas mesmas escrituras se vivessem novamente à medida que cada indivíduo incorpora essa saga, né? Esse potencial divino dentro de cada indivíduo humano para percorrer através desses ciclos que a astrologia vai dando pistas da natureza, das influências que a gente está sujeito, né? Então, com o uso do livre-arbítrio, a sabedoria, fazer uso dessas informações para melhor aproveitar esse pequeno espaço de tempo que a gente está passando pela Terra e podendo ancorar esses entendimentos mais profundos, né?
e dessa forma mantendo vivo o que se chama de Sanatana Dharma, né? Que não é uma religião, né? Eu já falei isso antes, né? É o caminho eterno, né? O tal é o caminho, o Sanatana Dharma também é o caminho. Ele está alinhado com os princípios cósmicos, né? Todas as religiões, em essência, estão falando absolutamente a mesma coisa, né? Na sua essência sagrada, não na sua formalidade exterior. Então, esse Dharma, esse Sanatana Dharma, ele pode ser relembrado num dia onde a gente tem a possibilidade de plantar e fazer vingar, né? Hoje, amanhã são dias bem apropriados, a energia do início, né? Ele está bem caracterizado, né? Pela presença para os primeiros graus. Ashvini normalmente seria a nakshatra que começaria nos primeiros graus de Áries, mas na verdade não está nessa nakshatra hoje, mas também tem essa característica, que é uma força de manifestação, como a do Criador. E como a gente está aqui no campo da dualidade, e logo nessa primeira história já vem a questão de Vishnu, né, uma manifestação da manutenção da existência, ter que eliminar um aspecto demoníaco que retira do campo, né, da vida das pessoas as referências, né, que são representadas pelos Vedas, né, pelas escrituras sagradas, e embaralham essas escrituras, e aí pela desordem de como tudo isso fica, a verdade fica escondida, né, e a mentira e a verdade ficam muito parecidas. Então, quando se mata esse demônio, é como se não só você precisa plantar, né? Por um acaso hoje eu plantei cenoura e rúcula. E a horta, ela tem as ervas daninhas e ela tem a terra dura, então a necessidade de você tirar aquilo que não serve, né? Mas para tirar você tem que discernir o que é que não serve. E ter a força de vontade de empreender esse movimento, de arrancar o que não te serve. Então, Áries tem essa natureza guerreira, essa compreensão de obedecer, né? Áries tem essa natureza de gostar de estar a serviço na guerra de um rei, de um general, de alguém que sabe qual é a direção. Então, é a força da intencionalidade posta em movimento. Então, quando a gente aproveita essa onda, né, assim, se vocês já viram surf ou surfaram, vocês podem saber que o surfista está sempre procurando uma onda que ele vai fluir melhor, né? Então, quem quer que queira, num projeto de vida, né, num compromisso que quer poder firmar consigo mesmo, né, com a própria busca, né, no caminho das práticas físicas, intelectuais ou espirituais, querendo colocar assim uma intenção ou começar algo que já está germinando há muito tempo, mas quer assim fincar, esse é um momento propício, né? E aí, assim, tem uma série de festivais na Índia, e não seria diferente o dia do Ano Novo Astrológico. Também tem algumas ritualísticas atreladas ao dia, né? Então, me ocorreu lembrar a todos, né, que a gente usa o tempo, né, para organizar a vida, o tempo do relógio. O tempo do relógio, ele não tem
correlação com o tempo da natureza. Não sei se vocês sabem disso. De tempos em tempos tem que ser feito alguns ajustes. Os ciclos solares, né, que seguem os 12 meses, eles são diferentes dos ciclos lunares. Então, esse calendário que determina o ano novo astrológico como sendo hoje, ele é um calendário lunisolar, né? Ele computa a interação dos dois, né? Então, já passou o horário hoje, foi no ápice da tarde, né? Foi entre... assim, vamos lá. Tem a ver com o que eu vou falar agora dos festivais. Quando o astrólogo calcula o dia que é o ano novo astrológico, ele também calcula uma coisa que tem a ver com Muhurta. Muhurta é um horário específico, uma fresta no tempo aonde abre-se algo mais favorável, né? Algo mais favorável para quê, né? Depende. Então, para fazer um ritual é um horário. Para você plantar é outro horário. Para você fazer uma reflexão ou purificar-se a si próprio ou tomar comer alguma coisa específica é outro horário, estudar é outro horário. Então tem os muhurtas que são determinados também dependendo do dia, né, e dependendo da atividade. As atividades de hoje, desse festival, elas têm a ver com ancorar a conexão nossa, né, humana, com ciclos da natureza, ciclos do céu, né, e aspectos do divino. Então, em diferentes níveis, esses momentos astrológicos podem ser vivenciados, aproveitados de maneiras mais profundas. Então, por exemplo, né, entendeu, né? Então, por exemplo, quando você tem nesse dia essa questão também atrelada a uma mudança de estação, na Índia ou no hemisfério norte é o início da primavera, ou seja, vai primavera, verão, outono e inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera. Então, assim, a primavera agora começa a ser o tempo quente. Então, no dia anterior ao ano novo, por exemplo, é dia de limpar toda a casa, né? De cozinhar alguns pratos, por exemplo, para você começar o dia comendo aquilo. Acordar bem cedinho e tomar um banho e utilizar óleos que vão te preparar para essa nova estação. Então, é como se esses rituais, essas práticas, né, fizessem você entrar no ciclo, entrar no ritmo. Então, você usar óleo de mamona, no caso lá que é início da primavera, né? Então, mamona ou gergelim depois do banho. Aí eles têm um prato, imagina, e aí depois você tem um prato que ele une todos os sabores, né? Então, por exemplo, açúcar, sal, açúcar mascavo, sal, pimenta verde, manga verde, enfim, doce, salgado, pungente, picante, tamarindo, para você ter todos os sabores, né, adstringentes, quer dizer, tem um sabor adstringente também ácido, né, azedo. Por quê? Porque o equilíbrio entre todos eles no seu corpo, então quando é um momento significativo, então você planta a memória no seu corpo físico dessas cinco sabores que tem a ver com humores, tem a ver com, para o corpo físico, com elementos que precisam estar em equilíbrio. Então você avisa o corpo que a estação está mudando, você lembra o corpo de utilizar esses 5 sabores, né? E cada um desses sabores estão ligados a uns órgãos dos sentidos. Esses órgãos dos sentidos estão ligados a órgãos mais sutis que são da percepção, né? E
plano onde todos eles estão equilibrados e num plano mais sutil, tem a ver com humores, né, frequências. Então você avisa o seu corpo nesse primeiro dia do ano, você lembra ele de todas essas instâncias, através de uma coisa singela que é uma comida. Não é bem uma comida, é um prato com esses elementos todos. Aí você tem também, por exemplo, você coloca rangolis, né? Um arroz moído, né? Isso, exato, né? Só que isso tem uma repercussão muito profunda na gente. E quanto mais a gente se distancia dessa ritualização dos ciclos, menos equilibrados e integrados com a gente mesmo e com a natureza e por tabela com o divino a gente fica. Então pode parecer que é algo supersticioso ou de pessoas pouco, sei lá, elaboradas, né? Simplórias, né? Que fazem isso e mantêm essa tradição, mas na verdade ela tem uma sabedoria e uma tecnologia de ponta, né? Porque ela de uma forma não muito enrolada, muito cheia de elucubração, ela vai educando, ela vai favorecendo as pessoas não saírem do caminho reto consigo mesmo, né? Com a própria saúde e com a própria frequência do momento. Então, por exemplo, eles colocam nesse dia também, que é costume em geral, em muitas cerimônias isso é comum, você pegar e fazer que nem bandeirinha de festa junina, só que com folha de mangueira. Então você coloca na porta, principalmente na porta principal, né, e às vezes numa varanda, você coloca essas folhas, essas bandeirolas de folhas de manga, e aí para representar uma boa colheita, né? Uma boa colheita e abundância, né? Significa você também, para ter uma boa colheita, você está no ritmo. Então, quando você colhe na vida as coisas nos tempos certos, quando você honra os ciclos, você fica mais, por afinidade, por ter entrado no fluxo, mais apto a receber o fruto das suas próprias ações, porque você vai entendendo o ciclo de plantar, trabalhar a terra, esperar, regar, colher e depois usar no inverno, porque não tem como cultivar mais a terra. Então, quando você vai lembrando desses ciclos e incorporando eles nas relações, né, ou na própria criação intelectual, isso também tem a ver. Né? Você, para se inspirar, para surgir uma inspiração, não é do nada. Né? Ela pode surgir porque você já maturou no passado em algum momento, mas a inspiração ela é fruto de um canal aberto, né? De uma reflexão já amadurecida. Então isso já é resultado de algo que foi plantado no passado. E que teve que ser mantido, às vezes, né, no caso da busca, né, espiritual, por exemplo, às vezes uma pessoa fez práticas, uma série de práticas para adquirir um grau de capacidade de autoobservação para poder se distanciar dos obstáculos e manter o foco no objetivo sem se abalar. Que inclusive é uma das coisas que a gente busca num dia como hoje. Né? Lá na Índia, o objetivo de você celebrar, de você lembrar de celebrar o dia de hoje, é justamente você entender que o objetivo do caminhar pelo novo ciclo, né? Para não perder nossa essência e também nos preparar. Deixa eu ver.
muito bacana o respeito pelos ciclos, para não perder nossa essência e também nos preparar para... não terminou a frase, mas é isso, para se preparar. Então hoje é um dia que você se pega com todos esses elementos da natureza, todos esses sabores, para entender que o ciclo desse ano e durante toda a vida vão ter sabores diferentes, né? Vão ter períodos que vão estar mais, a gente vai estar colhendo alegrias e vão estar colhendo tristezas, fracassos, sucesso e uma série de altos e baixos que vão acontecer. Então, quando você, num dia como hoje, coloca tudo numa perspectiva só, você está lembrando que tudo isso vai suceder e que a ideia é você estar aprumado, né? A equanimidade incondicional, ela é o objetivo. Uma mente equânime é uma mente que alcançou uma maturidade. Então, você ancorar o significado, né, reviver a simbologia da criação nos momentos adequados, das formas que naquele momento são adequadas, né, te coloca novamente em contato com essa essência. Então, não importa qual seja o momento, porque como eu no começo estava falando, cada pessoa vai ter no mapa o signo de Áries numa determinada área. Não é todo mundo que tem Áries no mesmo lugar, cada um tem um ascendente. Então, por conta disso, uma pessoa pode ter Áries, por exemplo, na área dos filhos, ou na área dos relacionamentos, na área financeira, na área profissional. Então, o Sol agora vai estar entrando naquela área e naturalmente vai estar colocando algo, né, dessa frequência, desse ímpeto, né, dessas qualidades naquela área especificamente. Então, se alguém quer fazer um estudo mais pormenorizado do como que isso acontece, ciclicamente, inclusive, né? Todo ano tem esse momento astrológico e todo mundo, nesse momento astrológico, vai receber o impacto, né? Dessa força numa determinada área. Para algumas pessoas, apesar dessa questão de Áries, do Sol em Áries, da natureza essencial, né, simbólica do dia ser a mesma para todas as pessoas, né, ser algo universal, individualmente cada um vai receber esse impacto de uma forma específica, né, numa área que tem a ver com o próprio mapa natal, né, mapa astrológico natal. Então isso precisa ser levado em consideração para um estudo mais pormenorizado, mas independentemente de cada um saber aonde está a sua constelação de Áries no mapa, essa energia ela permeia a natureza como um todo. Ela não é... Ai, que susto! Desculpa. Eu fiz kombucha, ela fica abrindo a garrafinha. Então, assim, essa frequência do início do ano astrológico, ela é válida para todo mundo num âmbito mais geral, né? Então, todos podem se beneficiar de parar nesse momento, né? E fazer as reflexões a respeito de como que lida, por exemplo, com os ciclos do próprio dia, né? A gente pode ir do micro para o macro e do macro para o micro. A gente está agora falando do macro, né? Que é um ciclo astrológico, onde todos estamos debaixo desse guarda-chuva de estrelas, né? De planetas e estrelas, e suscetíveis a receber essa influência. Agora, no micro, né, o ímpeto, né, como é que a gente inicia as coisas, né, como é que funcionam os inícios, também é uma reflexão válida, porque tem a ver
com essa frequência do dia. E quando tem alguma coisa presente, é como quando você está no meio de uma chuva, você esquece como que é o deserto e a secura. Você está tão dentro daquilo que é difícil refletir sobre uma situação que está muito distante. Então, estudar a chuva no momento da chuva é mais apropriado. Estudar a secura quando está seco é mais favorável. Então, agora, tudo que tiver a ver com início de ciclo e o ciclo como um todo, porque no início é um momento tão especial, porque é o momento em que você tem a semente, que tem a árvore, que tem o fruto e que tem, né, toda a trajetória dentro dela. Então, é diferente de outros momentos dentro do ciclo, porque eles estão dentro do ciclo. O início, ele traz todo o potencial. Na astrologia védica tem uma área de estudos que é a área que define os momentos mais adequados para você iniciar algo, né? Para você abrir um negócio, iniciar uma viagem e tudo mais. Então, tem um entendimento que todo início, quando ele é bem planejado, né, um bom início, é meio caminho andado, né? Isso acho que é também aqui, acho que existe esse entendimento. Então, muitas vezes, um exemplo, né, pitoresco, você não tem como sair da sua casa para pegar um trem, né, lá se anda muito de trem, ou pegar um avião, num horário favorável. Por diversos fatores não é possível você ver o mapa da pessoa e está difícil de achar um bom momento para aquela viagem, ou a viagem tem um momento rígido. Então, o que eles fazem para driblar essa brincadeira? Você faz a sua mala, né, no momento auspicioso, e tira a sua mala de casa e leva ela embora. E aí isso já vale como início da viagem. Só para ter uma ideia de como é que isso funciona no entendimento deles. Porque é como se você começar algo no momento ruim ou irrefletidamente, tudo o que se suceder a partir dali vai carregar essa semente de desconexão. Então, nesse momento de Ano Novo, quando você faz dele um momento significativo, né, e como é que você faz isso? Você presta atenção, é a primeira coisa. Aonde está a nossa atenção, tem energia. E aonde tem energia, tem força. E aonde tem força, né, as coisas podem florescer, para o bem ou para o mal, né? Depende da força, depende da energia e da intenção por detrás da energia. Então, a reflexão, ela refina, né, o nosso sankalpa. Né? Por que eu vou me comprometer com tal coisa? Por que eu vou fazer um voto de tal? Vamos pensar numa coisa assim, eu vou fazer um voto de não violência, né? Mas por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero ser uma pessoa boa. Mas por que você quer ser uma pessoa boa? É porque eu tô carente, as pessoas não acham que eu sou legal, eu quero ser uma pessoa melhor para as pessoas quererem ser meus amigos. Bom, então, qual é o seu real entendimento sobre a paz? Ou a não violência? Ela está atrelada a uma carência afetiva? Ou você entendeu, né, porque o teu coração tateou a realidade do outro, a misericórdia brotou de um lugar genuíno dentro de você e a violência em qualquer nível te machuca, porque você está se aproximando do outro, ou dos animais, ou das pessoas, ou das situações, para você aquilo não dá. Então você vê, quando uma pessoa nesse estado faz um voto, por conta da consciência atrelada, da reflexão, aquela coisa walk your talk, né? Assim, você não está fazendo um voto porque você quer fabricar alguém em você. Você está lapidando quem você é para poder fazer um voto.
Então, a displicência em fazer um voto, por exemplo, antes de estar pronto, já não é um bom começo. Então, por isso que nesses momentos de transição, também tem uma outra nomenclatura que se usa na astrologia, que se chama Sandhya, mas também é uma palavra sânscrita que significa esses momentos de transição. Então, os momentos de poder, os momentos de força, né, e de atenção, que é necessário ter atenção, são os momentos de transição. Então, por exemplo, meio-dia, o sol a pino, o nascer do sol, o pôr do sol, a meia-noite, né, o ápice da noite. Esses momentos é como se fossem mini portais. São momentos onde a frequência muda, né? O dia e a noite, esse lusco-fusco. Por isso que tem a Ave Maria, né? Por isso que se reza. Determinadas atividades são feitas nesses horários, prioritariamente. Na verdade, às vezes, o ideal é que só se faça nesses horários, né? Ou não se faça nesses horários também, né? Então, tudo isso tem a ver com essa sabedoria, esse entendimento dos ciclos. Eu estava falando uma outra coisa que eu ia falar dos Sandhyas, e também, né, momentos de transição muito entre, vamos dizer, momentos muito distintos, né? Tem nas constelações, dessas 27 nakshatras, né, que são constelações, existem 6 que são chamadas de Mula Nakshatras, né? Só para entender a questão, né, da transição, já que a gente está falando de transição. Então, porque não adianta fazer uma previsão se a consciência não está presente, se não se entende o que significa uma transição, né? Que nem eu quero ouvir qual é o meu futuro. Quem está aí ouvindo? Tem alguém aí? Se não tem, não vai fazer nenhum efeito, nem positivo, nem negativo, talvez até negativo, porque a inconsciência, ela se apropria das coisas boas e ruins e aleatoriamente faz uso. E são aleatórios os resultados, por tabela. Então, a previsão ela precisa estar sendo realizada, né, no meu entendimento, para alguém que já está um pouquinho mais consciente de si, pelo menos. Né, que tem uma capacidade de autoobservação e de avaliação mais refinada. Para que aquela informação não dê uma rasteira nela, desespere ou impressione, ou que ela não faça bom uso, né? Se ela não entende o que é um bom uso, o para que usar uma informação dessas, por exemplo, astrológica, ela já não seria favorável que ela recebesse, né? Então, voltando, né? Tem essas 6 nakshatras, né? Que dentre as 27 são aquelas que estão numa transição entre um elemento muito diferente do outro. Por exemplo, a água e o fogo são estados muito distintos, né? O estado líquido e o estado ígneo, né? Então, quando uma pessoa nasce com a Lua nessa posição, próxima a alguns graus, que se chama-se Sandhya, né? Elas são consideradas nos primeiros graus ou nos últimos graus de um signo de água ou de fogo, elas são mula nakshatras, né? A pessoa nasce com essa condição. E normalmente tem uma série de cerimônias, né, rituais que os pais de uma criança que nasce nesse momento fazem, porque elas trazem uma intensidade. Porque os momentos de transição são intensos, né? E lá se prescreve, inclusive, cerimônias para que aquilo seja apaziguado,
né? Que ela tenha na memória dela, que nem fazer o uso desses alimentos, passar esse óleo no dia de hoje, é como se você preparasse esse ano, né? Nesse dia que é a semente do ano todo, para você estar mais presente, consciente, sabendo que tem sabores de sabores, mais amargos, mais doces, e isso vai ciclicamente se suceder novamente num ciclo inteiro, que tem um começo, um meio, um fim, um estado de cada vez mais maturação. A constelação de Touro, que é a constelação de Touro que vem depois da constelação de Áries, ela tem uma frequência completamente diferente, bem diferente, inclusive, de Áries. Então, é um outro momento, é uma outra frequência. Mas o Áries puxa o trenzinho, então é a locomotiva. Então, isso, nesse momento, é significativo. E aí, quando se faz essas cerimônias, é para pegar aquele bebezinho, normalmente eles fazem isso logo que a criança nasce, numa dessas 6 mulas nakshatras, né? Aí, a cerimônia chama-se Gandanta, né? Por quê? Porque daí você vai usar os elementos para ajudá-la a integrar essa zona mista, né? Essa zona indefinida de turbulência. É como se fosse uma área de turbulência, né? Onde o ar quente e o ar frio estão no ar se chocando, e aí o avião fica desequilibrado. Então a criança nasce no meio dessa intensidade, e aí você faz uso de alguma coisa, né? Uma ritualização, uma simbologia, para que ela contorne isso, entre diferente nela essa instabilidade, né? E, em geral são pessoas que são muito fortes, inclusive, mas olha que incrível, no momento da força, né? Que nem um cavalo chucro. Um cavalo chucro, ele dá trabalho, ele precisa ser domado, ele não pode perder a qualidade da força, mas ele precisa ser domado no sentido até para ele próprio não se debater enfim, nas circunstâncias. Claro, se ele for livre, tudo bem, mas ele, às vezes, um garanhão, ele é um cavalo mesmo quando ele é livre, que ele tem uma intensidade, né? Então, seria algo dessa natureza. Você dá um continente para uma energia que pode ser a personalidade, a intensidade de uma pessoa, pode ser a força da sua intenção. Então você dá um continente, você espera o momento adequado, né, para colocar aquela semente, para fazer aquele sankalpa, né, aquela promessa. Não, eu tenho esse projeto, eu tenho essa intenção, então eu vou pegar ele, vou lapidar ele, vou cuidar dele, vou botar na terra e vou, né, no momento adequado. E claro, um mago, um bruxo, ele pode saber tudo isso, mas ele não pode também não ter uma boa intenção. Você pode entender sobre os ciclos da natureza, os elementos que constituem, né, todas essas instâncias, e resolver fazer o papel de Deus, e criar e descriar, e abrir e fechar os caminhos, né, os próprios e os alheios, e nisso achar que está caminhando para algum lugar bom, né? Que isso é o propósito da existência. E na verdade isso é um equívoco. Então a reflexão no momento de força, um momento de poder, ela é amplificada. Por quê? Porque ela também está recebendo energia para acontecer. Então, só de você parar para refletir, já é um caminho. Você fala assim, puxa vida, ano novo. De fato, agora é ano novo astrológico, a frequência é de início. Em dezembro não é essa frequência, por exemplo, é outra frequência. Existe um período, até escrevi aí no post, que é Makara Sankranti, que é quando entra o signo de Capricórnio. Né? É um momento também bastante importante, por outros motivos, não pelo início, mas pela
né, edificação, pela concretude, tem uma frequência favorável para coisas vingarem, né, para coisas, para trabalho, né, que tem a ver com a natureza, para maturação de Capricórnio. Agora, a de Áries também tem a ver com você botar a mão na massa, né, botar em movimento. Então, às vezes, você pode até interpretar que o resultado final, ou o resultado do final do ano, né, que seria já chegar num patamar mais refinado de entendimentos, né, ciclicamente, fazer a nossa revisão interna. Né? Eu chego no mundo Áries, eu me estabeleço, Touro, eu entro em contato com outros Gêmeos, eu vou cuidar, né, do outro e vou gerar. Em Leão, em Câncer, vou cuidar, em Leão eu vou criar e gerar o outro. Aí depois em Virgem eu vou organizar, em Libra eu vou equilibrar, em Escorpião transformar, Sagitário encontrar um propósito, um rumo, né, o Dharma, e aí depois Capricórnio botar isso em movimento para a coletividade, né, botar a minha ação a serviço, depois em Aquário, em benefício da coletividade, né, assim, inovar, trazer um potencial, né, uma inspiração para o coletivo e, finalmente, depois de estar a serviço do coletivo, da sociedade, ir para o aspecto da transcendência, o místico que vai, né, adentrar o absoluto. E aí, quando você entende o propósito, aí tem de novo o início. Só que esse início desse outro ciclo seguinte a esse daqui que eu estou falando, cada uma dessas instâncias vão poder ser vivenciadas numa outra oitava, num outro patamar, né? Então, qual é esse patamar que você está agora, dentro desse início? Veja o que você já entendeu, que já fez parte da reflexão, e pega esse resumo da ópera agora, né, para olhar com uma atenção mais plena, mais, né, uma intencionalidade, uma presença, e firmar. Né? Pode ser uma coisa singela, mas faz de forma ritualizada para você. Toda essa sabedoria, né, milenar que existe na Índia, também tem, né, em outras tradições milenares, elas permaneceram válidas porque elas são lapidadas através da consciência plena, né? Os santos, os rishis, eles tinham acesso a esses entendimentos profundos. No começo era mais difícil de decifrar, porque as pessoas ou estavam mais aptas a entrar em contato direto com aquela qualidade, né, por estar mais próxima dos ciclos da natureza, né, ou também porque à medida que o tempo foi no entendimento da astrologia, da cultura védica, a consciência humana foi se rebaixando até chegar nesse ciclo onde é tido como Kali Yuga, ou seja, o período onde a consciência humana está no ápice do rebaixamento, né? Então se faz necessário explicar com mais detalhes as coisas, porque a percepção ela está muito embaralhada. Então é necessário às vezes pegar o gancho, né? Pegar
esse legado da cultura milenar que já previa o rebaixamento, inclusive, da consciência humana, e já entregou remédios para que no momento de aperto as pessoas tivessem uma boia, uma tábua de salvação, que seria um norte. Faz isso. Lembra dos ciclos. Lembra do Dharma, né? Da ação correta. Né? Tudo no seu lugar e no seu tempo. Né? Caiu, levanta, não se preocupa, Deus não está com pressa. Não exige uma perfeição de ninguém. Mas não se esqueça da perfeição divina. Não relativize porque tudo é válido, que nem da última live, né? Aparentemente tudo é válido do ponto de vista do divino, que você esteja nessa instância divina para poder ser displicente. Não. Então, você observa onde você está no ciclo da evolução, no ciclo do seu autoconhecimento, no seu ciclo etário. Qual é a sua idade, né, cronológica? Qual é a sua idade emocional, intelectual? Será que quando você teve a oportunidade de ir para a escola, você se esmerou para estudar? Ou será que você não pôde ir para a escola e não pôde estudar? De alguma maneira isso está fazendo falta? Né? De alguma forma isso se faz necessário? Avalia. Normalmente tem um período da vida, um ciclo da vida, né? Que é mais favorável para certas atividades. Mas isso não significa que quando o ciclo voltar, esses mini ciclos acontecem, né? Você não possa pegar de novo essa onda. Aí tem a ver com ciclos astrológicos, daí pode ser que realmente seja melhor dar uma avaliada no mapa, porque tem gente que quer estudar porque percebeu que está, vamos dizer, tem uma lacuna nessa área e ela já às vezes criou os filhos. Às vezes no mapa tem um ciclo astrológico. Quantas pessoas depois dos 50 anos não voltaram a estudar, se formaram e manifestaram numa profissão que antes elas nem sonhavam ter, uma eficiência, né, uma proficiência muito grande. Então, apesar de ter um ciclo macro natural, onde pela natureza a mente de uma criança, de um jovem, ela é mais plástica, ela tem mais aptidão para absorver informação, seria mais adequado receber o conhecimento naquela fase. Você olhando o mapa de uma pessoa assim, com um olhar mais aprofundado, você pode perceber que no caso dela, esse período veio muito mais tarde. Então, nem por mais que biologicamente, né, fisiologicamente, vamos dizer assim, seja algo universal, especificamente para ela, a gente pode encontrar um momento favorável na vida adulta. Que não seja uma fuga, né, que não seja, enfim, uma distração. Então, essa questão dos ciclos e a beleza de ritualizá-los através das, como que se diz, da ritualização, né, da observação daqueles elementos da natureza que fortalecem a gente em cada um dos ciclos, né? Observar quais são e fazer uso. As escrituras, por exemplo, dos Vedas, na medicina chinesa também, né? Existe já muito, é possível acessar esse conhecimento e fazer uso dele. Então, o que eu posso dizer, né? Que quanto mais cada um
conseguir, né, compreender essa realidade dos ciclos num âmbito maior, observar a natureza, se observar. Agora, por exemplo, eu moro no Dharma Forest, né? E aqui a natureza ela muda, é uma floresta, né? Os passarinhos cantam diferente dependendo da época do ano. Eles cantam todos os dias de manhã bem cedinho, que nem o Ano Novo. É o Ano Novo para todo mundo. Mas de manhã cedo é o mesmo. No meio... eu tenho uma live agora daqui 15 minutos. Gente, quem quiser pode ir para lá. Tá ela tá me chamando aqui. Mas eles cantam diferente dependendo da estação, né? Então essa é a particularidade de cada um e dos ciclos, né? De cada um dos ciclos. Meus queridos, olha só, eu ainda vou fazer uma live com a Karine Durga. Tá no meu, como que se diz, story, o nome do endereço do Instagram dela, né? E provavelmente quem não conseguir assistir, talvez eu vou falar com ela consiga gravar no IGTV dela. Não sei se conseguiria passar para o meu, né? Vamos ver se é possível ou não. Se não, quem quiser depois ver no dela, tá bom? Eu agradeço a vocês todos que estão participando aqui hoje. Para mim é uma alegria poder, no dia de hoje, firmar o meu Sankalpa de poder passar algo do que eu recebi, né? Como eu já falei no passado, isso é uma questão, é um entendimento, né? Védico também, e é universal, de que quando a gente recebe um conhecimento, a gente fica em dívida com o conhecimento, então a gente precisa passar. E é muito infeliz não ter para quem passar, não ter quem queira ouvir o interesse de adquirir algum conhecimento que você tem. Então, para mim, é muito gratificante saber que vocês têm interesse de ouvir algo que eu posso falar, né? É uma pequena contribuição, e eu espero que cada um faça uso, né? E que, se for possível, ajude a vida de cada um, o caminho de cada um, o sankalpa de cada um a afirmar, né? Nesses momentos auspiciosos, o seu rumo, o seu norte, o seu prumo, fazendo reflexões significativas e colocando as energias afinadas, né? Com o propósito maior de cada alma, de cada um. Tá bom? Então, muito obrigada, muito boa noite. E talvez eu vá fazer uma live amanhã do projeto do Dharma Garden, que vai já está em movimento. Então vamos lá. Meu Sankalpa é criar esse espaço de consciência para que pessoas possam morar juntas, ancorando o Dharma aqui do lado do Dharma Forest, e que isso possa significar bastante união, né? Fluidez, consciência no estar na vida, estar na Terra. Então, logo mais vão ter informações sobre como o Dharma Garden vai estar estruturado. Não é para muitas pessoas morarem, mas é no meio da floresta aqui também. Então, se alguém tiver interesse, dá uma olhadinha. Eu acho que amanhã eu vou conseguir falar sobre isso, tá bom? Então, Om Namah Shivaya, muito boa noite, Shubharatri, e quem quiser, daqui 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu vou estar com a Karine, tá bom? De nada. Ai, 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 cadê? Não estou conseguindo fechar. Consegui.